meus queridos, como nós, anunciamos e fizemos aquela promessa no ano passado e com a graça de Deus, estamos iniciando o nosso programa pela TV Caravelos, Fé e Vida, aonde nós iremos abordar temáticas evangélicas, reflexões. Mas antes de iniciarmos os nossos trabalhos, as nossas reflexões, sempre é aconselhável, seguindo o exemplo do próprio Jesus, fazermos as nossas orações, elevarmos os nossos pensamentos, a nossa mente, colocando tudo nas mãos de Deus. Então vamos iniciar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis, acendei neles o fogo do vosso amor, enviai o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos corretamente todas as coisas, segundo o vosso Espírito, e gozemos sempre de suas consolações. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Rezemos também a oração que o Pai, o próprio Jesus nos ensinou. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Como jamais poderíamos deixar de saudar a nossa mãe querida, a nossa Mãe Santíssima, aqui representada pela Nossa Senhora Aparecida, a mãe, a padroeira da nossa diocese, a padroeira do nosso Brasil. Ave Maria, cheia de graça, Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Então, meus queridos, neste quinto domingo do tempo comum, que nós faremos uma reflexão, e hoje uma questão que muito se invoga, nos mostra, e a própria palavra de Deus nos dá a resposta, que é o sentido de nossa vida e missão, e uma questão, o sofrimento. Mas antes de entrarmos diretamente nessas reflexões, eu gostaria de passar algumas informações importantes que estão acontecendo na nossa paróquia Cristo Rei, no nosso regional 3. Primeira coisa, deixar em destaque um convite para toda a família do Vale do Aço, a abertura da campanha da Fraternidade de 2018, onde que nós temos o tema Fraternidade e Superação da Violência. Então a gente percebe nesse contexto a preocupação da nossa CNBB com tantos fatos marcantes, tristes, violentos toda a nossa região, em todo o nosso país. São números que bate recordes, mas são recordes negativos. São números que deveríamos, assim como Cristo, se ele estivesse presente, ele se envergonharia de ver tanta atitude de tantas pessoas. Também esse encontro vai acontecer no dia 18 de fevereiro, no Santuário Nossa Senhora de Piedade, lá em Coronel Fabriciano, no Córrego Alto. Após o café, teremos uma procissão até o santuário e a Santa Missa às 10h30. Mais informações podem ligar para 31 38 47 11 92. Em Cristo, o lema, em Cristo todos somos irmãos. Esse aqui é o nosso alerta.
Também gostaria de anunciar, né, que já estamos também no Cerco de Jericó, em comemoração, em prol do Anunciai, que se acontecerá no dia de Carnaval. Convidamos também todas as pessoas, toda a família do Vale do Aço, a participar dos encontros com a pastoral familiar no Santuário Nossa Senhora da Piedade. Todo último domingo, e nestes encontros nós temos formação, reflexão, deserto, temos um momento de interiorização, um momento de adoração ao Santíssimo e sempre terminamos com a Santa Missa. E mais do que nunca, este ano, né, onde que toda a igreja sendo chamada a fazer este trabalho da igreja em saída. Então também nós temos um encontro no dia 25, na comunidade do Canaã, um encontro para a iniciação cristã. E nós percebemos que a ausência de Deus, muitas vezes no coração das pessoas, é que reverte, que converge, né, para essa ação, a atitude das pessoas tão violenta que hoje nós presenciamos. E também na nossa paróquia, do dia 23 ao dia 25, em continuação, retiro das Santas Missões. Então agora nós vamos passar, né, para o tema da reflexão da Santa Missa, deste quinto domingo do tempo comum. Então, neste domingo, nós estamos no quinto domingo do tempo comum e nós estamos acompanhando, né, o Evangelho de São Marcos, aonde São Marcos vem nos apresentar essa caminhada de Jesus saindo da Galileia em sua missão. Domingo passado nós contemplamos ele chegando na sinagoga, e dessa sinagoga onde que ele fez um exorcismo e expulsou aquele espírito mau que atormentava aquele homem. E hoje dando continuidade neste evangelho. Mas hoje nós temos uma grande questão nas leituras, nas reflexões de hoje, tanto na primeira leitura quanto na segunda leitura com São Paulo, aos Coríntios, também no evangelho. Essa inquietação, o sentido que nós temos que buscar para a nossa vida. Aí que nós entendemos qual é a razão, o porquê da nossa existência. E nós perceberemos que mesmo, né, muitos filósofos, muitas pessoas, muitos pensadores já tentaram buscar e encontrar essa resposta, mas essa resposta muitas vezes ela fica no vazio. Porque aquilo que nos complementa, aquilo que nos preenche é Deus. E o mais interessante de tudo isto, que é esse próprio Deus, é Ele que nos redime, é Ele que nos reergue, nos levanta, nos mostra este caminho da felicidade. Então hoje nas leituras nós teremos essas respostas que muitas vezes inquietou o homem, o primitivo, o homem da pré-história, o homem da antiguidade, o homem do passado, da modernidade e principalmente o homem da contemporaneidade. Porque hoje nesse ativismo, nessa busca muito grande, o homem se encontra num vazio enorme. E uma coisa que nessa primeira leitura nós podemos perceber, não são os bens materiais que nos complementam, não são esses bens, são os valores, as qualidades, as virtudes, aquilo que nos alimenta. Então, hoje nessa primeira leitura do livro de Jó, aonde que ele vem nos contar esta história, a história de Jó é maravilhosa, é bonita, é linda, é um livro clássico onde vai mostrar ele, assim, de maneira bem peculiar, mas muito autêntica, firme, contra
a teologia que até então se apresentava. Não ele querendo ser um homem autossuficiente, capaz de tudo, mas ele indagava e não compactuava com aquela teologia. E ele teve esse encontro com Deus. Então, hoje, a leitura de Jó, ela se encontra no capítulo 7, do versículo de 1 a 4, 6 a 7. Ela nos diz o seguinte: Jó disse: não é acaso uma luta a vida do homem sobre a terra? Seus dias não são como os dias de um mercenário? Como um escravo suspira pela sombra, como um assalariado aguarda a sua paga. Assim tive por ganho meses de decepção, e couberam-me noites de sofrimento. Me deito, penso, quando poderei levantar-me? E ao amanhecer, espero levantar-me. Espero novamente à tarde e me enche de sofrimentos até o anoitecer. Meus dias correm mais rápido do que a lançadeira do tear, se consomem de esperança. Lembra-te de que minha vida é apenas um sopro e meus olhos não voltarão a ver a felicidade. Palavra da salvação. Então aqui nós já podemos perceber Jó nesta indagação. Ele, como nós sabemos, foi uma pessoa, um homem que foi cheio, por ser uma pessoa boa, justa, ele tinha grandes bens, famílias, tinha reconhecimento da sociedade onde vivia, e ele aconteceu aquilo que muitas vezes acontece conosco, é sujeito a acontecer com qualquer um. Ele perdeu os bens, perdeu a esposa, perdeu a família. Aí vem aquela pergunta: quando nós temos tudo que nós desejamos, Deus é nosso amigo. Quando não temos, nós perdemos aquilo que Deus nos dá. E nesta situação, ele passou por várias tribulações. E nessas tribulações, inclusive a própria esposa mandou que eu renegasse a Deus, que não buscasse a Deus, porque se Deus verdadeiramente existisse, ele não passaria por aquela situação toda. E ele manteve fiel, firme na sua determinação, crendo em Deus. E aí ele caiu na realidade. Aonde que ele teve esse encontro com Deus, ele percebeu a enorme diferença que existe entre o Deus e a criatura, com a nossa finitude. Ele, reconhecendo isto, e se entregou, se colocou à disposição. Tudo aquilo que ele tinha, ele colocou nos braços de Deus. E assim, tudo isto que ele perdeu, ele foi recuperado. Então Jó, a primeira leitura, vem nos mostrar um embate entre a teologia tradicional da retribuição. E hoje, muitas vezes, nós temos que tomar cuidado com isto. Porque tudo que nós fazemos, que nós pensamos, nós sempre viemos com aquela segunda pergunta: o que eu ganho com isso? A gratuidade, aquilo que é Cristo. O que Cristo nos pede é esta gratuidade. É o que São Paulo nos mostra nessa segunda leitura, que se encontra no capítulo 9 de Coríntios, onde ele fala assim: pregar o Evangelho não é para mim um motivo de glória, é antes uma necessidade para mim, uma imposição. Ai de mim se eu não pregar o Evangelho. Se eu não exercesse a minha função de pregador por iniciativa própria, eu teria direito ao salário. Mas, como a iniciativa não é minha, trata-se de um encargo que me foi confiado. Em que consiste, então, o meu salário?
é pregar o Evangelho, oferecendo-o graça, sem usar os direitos que do Evangelho me dá. Assim, livre da relação a todos, eu me tornei escravo de todos, a fim de ganhar o maior número possível. Com os fracos eu me fiz fraco para ganhar os fracos. Com todos eu me fiz tudo, para certamente salvar. Por causa do Evangelho, eu faço tudo para ter nele, para ter parte nele. Palavra da salvação. Então aqui nós já percebemos que Deus nos permite esta graça. E São Paulo, nesta leitura, ele já vem nos mostrar a solidariedade. Porque ele, como apóstolo, ele poderia, por ser missionário, ele poderia simplesmente utilizar da palavra de pregar e ensinar. Mas ele não quis se tornar peso para a sua comunidade. Ele desejava o quê? Porque ele se sentia o quê? Escravo. Esse escravo é como se fosse um imperativo. Aquele encontro que ele teve com Jesus, esse encontro que Jó teve com Deus, que Paulo teve com Jesus na caminho do Damasco, tem a capacidade de nos transformar. Aí nós percebemos o quê? Que essa boa nova, que esse Jesus, nós temos que levar ao nosso irmão. Aí a gente vê a solidariedade. Ele se faz fraco com fraco. Então, quer dizer, a condição daquela pessoa que ela vive, ele se faz. Aqui nós já percebemos também aquilo que a nossa igreja hoje nos pede. Essa igreja em saída, essa igreja de encontro àquele que é necessitado. São Paulo já nos mostra isto. E isto nós podemos concretizar e ver o próprio Deus fazendo esse encontro no Evangelho que nós hoje proclamamos. Então, no Evangelho de hoje, encontra-se no Evangelho de São Marcos, no capítulo 1, 29 a 39. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus saiu da sinagoga e foi com Tiago e João para a casa de Simão e André. A sogra de Simão estava de cama, com febre, e eles logo contaram a Jesus. E ele se aproximou, segurou a mão e a ajudou a levantar-se. Então, a febre desapareceu e ela começou a servi-los. À tarde, depois do pôr do sol, levaram a Jesus todos os doentes, os possuídos pelos demônios. A cidade inteira se reuniu em frente à casa. Jesus curou muitas pessoas de diversas doenças e expulsou muitos demônios. E não deixavam que os demônios falassem, pois sabiam quem ele era. De madrugada, quando ainda estava escuro, Jesus se levantou e foi rezar num lugar deserto. Simão e seus companheiros foram à procura de Jesus. Quando o encontraram, disseram: todos estão te procurando. Jesus respondeu: vamos a lugares, às aldeias da redondeza. Devo pregar também ali, pois foi para isto que eu vim. E andava por toda a Galileia, pregando em suas sinagogas e expulsando os demônios. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Então, meus queridos, Jesus, neste Evangelho, ele nos mostra, nesse início de nossa caminhada do nosso tempo comum, o nosso missionariado e o nosso discipulado. Neste caminho prestes, esta pequena prévia que nós faremos,
esse momento de quaresma, antecedendo a quaresma, Jesus já vem nos preparando para a nossa missão. Nesse período de quaresma, de reflexão, aonde nós poderemos exercer cada vez mais o nosso ato cristão, a nossa solidariedade. E Ele nos ensina, nos mostra, nos dá o exemplo de como fazer. Primeira coisa em destaque nós podemos colocar, que a atitude de Jesus, primeira coisa, que a igreja hoje nos chama, porque nessa mudança de época, nessa mudança, nessa mobilidade, nesse ativismo que as pessoas vivem, a igreja tem que solidarizar-se disso. Porque aquela igreja, aquela paróquia, aquela comunidade, que ela ficar estagnada, esperando que as pessoas procurem, essa igreja está fadada ao fim. Ela tem que inverter, mostrar aquilo que o Papa nos pede, essa igreja em saída. E aqui Jesus faz. Jesus sai da sinagoga, do templo, vai à casa de Pedro. Nesta casa de Pedro, quando ele vai fazer essa visita, encontra a sua sogra adoentada, desvalida, prostrada, precisando do quê? Da mão da solidariedade. Jesus aproxima. Primeiro fato, aproximou-se dela. Segundo, segurou na sua mão, ergueu-a e a levantou. Neste ato de levantar, qual que é o que acontece? É o trabalho de próprio Jesus Cristo. Começou a servi-lo. Então, aquilo que um dito popular que nós temos muitas vezes, que se faz em conta aqui, quem não vive para servir, não serve para viver. Essa é a pura verdade. Então, aqui nós vemos esse fato. Segundo, toda a cidade, toda a comunidade busca esse encontro com Jesus. Para quê? Ser redimido, ser curado, ser salvo. Então, neste encontro, nós percebemos, e nós temos que ter esta convicção, essa certeza, de que há respostas que muitas vezes nós não temos, como sentido da nossa vida, é de que a razão de muitos sofrimentos, porque a nossa vida se torna um vazio. Quando nós entramos nessa ação de ajudar as pessoas, a nossa vida tem sentido. E aquilo que Jó nos mostra, que a própria sogra também nos mostra, nós temos que ter em mente, guardado dentro de nós, não sei por quantas e quais tribulações passarei pela minha vida, mas uma coisa eu tenho que ter certeza, tenho que ter guardado na minha mente e no meu coração, que Ele, Jesus, em todo momento estará presente junto comigo na minha caminhada. Que Deus persevere a nossa fé, que nos encaminhe e para cada vez mais possamos buscar o sentido da nossa vida, que o sentido da nossa vida é Jesus. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Amém.